Fala galera, quem tá falando é o Diego, mais conhecido como o ninja mais veloz da aldeia de Tomás Coelho, e hoje nós vamos dar início ao nosso episódio conhecido como A Busca por Reconhecimento. Hoje nós vamos tratar sobre esse tema e vamos falar sobre ele, Rock Lee. Fala pessoal, Ohagyo gozaimasu, também sou fluente, né? Eu sou o Lucas, já fui cordel amarelo no Taijutsu brasileiro, também conhecido como capoeira, então sei do assunto que a gente vai falar hoje. Fala galera, aqui quem tá falando é o Luan, e assim como nosso amigo, também sou sobrancelhudo. A gente tava falando sobre rock, eu me identifico com ele. Fala galera, eu sou o Abel, aqui entre os ninjas lendários, e fique tranquilo que Jesus já abriu o portão da vida. Amém! Que isso, mas para começarmos, vamos falar quem é esse personagem tão querido por todos e por todas para ser inclusivo. Quem é o Rock Lee? Esse personagem que usa colã verde, que tem uma sobrancelha grossa, que é conhecido como sobrancelhudo, que inspira as crianças, os adolescentes, os Aqui jovens. O bigode grosso é reconhecimento de honra, lá é a sobrancelha. Mas, brincadeiras à parte, cara, o Rock Lee é um personagem da franquia Naruto, né? Criado pelo Kishimoto. Ele é um personagem que a gente chama às vezes, né, nos linguajares mais técnicos de sidekick, né, um personagem secundário, só que ele ganhou muito valor pela persona dele, né, pela personalidade dele. E as influências, né, do personagem são evidentes, né, um personagem que luta e foca na arte marcial. Ele é claramente inspirado no Bruce Lee, nesses atores de filmes asiáticos de ação que eu amo, né? Jack Chan, Bruce Lee, Jet Li. Tanto que o nome dele é Rock Lee, né? Fica evidente essa... Você ouve o Rock Lee e já lembra do Bruce Lee. Já lembra do Bruce Lee, né? Já fica evidente essa ideia. Só você lembrou do Jet Li, cara. Não, o Jet Li fez fama, pô. Ele é bom. Ele é bom. Prefiro o Jack Chan. Eu também prefiro o Jack Chan, porque ele tem uma veia mais cômica, né? E que também tem muito a ver com o Rock Lee. O Rock Lee também é um personagem muito cômico na franquia, né? Todas as entradas deles, a personalidade dele é uma personalidade cômica naquele meio, só que é muito interessante a história, né? O plano de fundo da história do Rock Lee. E aí eu vou passar a palavra pro Abel, porque o Abel vai explicar melhor essa ideia dos conceitos, né, que tem dentro do universo. O Abel sempre fica com o trabalho sujo de ter que explicar e ensinar. O nosso professor. O professor. Não é da Casa de Papel, não, mas se a gente fosse a Casa de Papel, nós seríamos o ladrão e ele, certeza, o professor. Vamos lá, então só para você que de repente não conhece essa franquia, já fica a dica para você assistir, né, no universo de Naruto, a classe, né, dos seres que têm poderes especiais é a classe dos ninjas. E de forma bem básica, né, os ninjas eles têm 3 artes principais, né, a arte de luta corpo a corpo, que é chamada de Taijutsu, a arte de luta mental através de ilusões, que é chamada de Genjutsu, e tudo que não é nenhum nem outro é chamado de Ninjutsu, que aí você pode fazer um monte de coisa, né? Não tem mais a ver com os elementos, né? Tem a ver com um monte de coisa. Quando você invoca bicho é ninjutsu, quando você tem técnica médica é ninjutsu, técnica de marionete é ninjutsu, então todo o restante é ninjutsu, né? E o Rock Lee, ele se caracteriza por ser um ninja que não consegue nem fazer ninjutsu nem genjutsu. Ele não pode nem usar o leque grande de habilidades aí que o ninja teria e nem ilusões. Ele só pode resolver as coisas na brutalidade, no soco. Então... Por isso que as pessoas se identificam, né? Como resolver isso? Depois que inventaram a pólvora, pouquíssimas pessoas hoje em dia resolvem a coisa no soco, né? Então... E dentro disso daí é que ele consegue nos conquistar, né? Porque já começa de trás, ele começa muito de trás, né? Em comparação com quase todos os outros personagens, mas ele não se deixa paralisar por causa disso. E aí tem a ver com o nosso tema, né? O tema do episódio, busca por reconhecimento.
que é, como você falou, né, ele começa muito de trás. Então ele não é reconhecido, ele não é visto, ele não é bem aceito até, né? Ele sofre um certo preconceito por não utilizar as outras técnicas ninjas, ele só utiliza a luta corpo a corpo, a arte marcial. E é engraçado ver isso, né? E é muito bem retratado pelo autor, né? E aí a gente vê isso em outros aspectos mais sombrios na nossa sociedade, né? O preconceito, né? É uma alegoria muito, muito interessante de ver, né? De que ele não é bem aceito no mundo ninja por não saber utilizar certa arte, né? Certa técnica, né? Técnica. Uhum. Técnica, virtude, né? E o quanto a gente já se percebeu nessa posição, né? De, eu quero ser reconhecido, mas eu não sou. Tudo na nossa sociedade tem o quesito de reconhecimento, de ser né? reconhecido. E aí nós vemos assim, fazendo paralelo com a rede social, não basta hoje em dia você ser ou ter, você tem que demonstrar aquilo, né, que você é ou aquilo que você tem. Porque se você não fizer isso para a sociedade, é como se não existisse. Muitas pessoas, como o Lucas, são conhecidas como fantasmas. Não tem rede social, é difícil de encontrar, então praticamente não existe, né, para esse meio tecnológico, né? Mas para você ver como nós estamos inseridos em algo que beira uma doença. Uma pessoa que não é reconhecida, não tem uma rede social, é chamada de fantasma. E julgamento de valor também, né? É muito presente na obra do Naruto em relação ao Rock Lee, dele não ter valor por ser um ninja que não possui as outras técnicas, né? E é interessante que, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Posso ter colocado porque faz bastante tempo que eu não vejo o anime, né? Mas algumas missões ele não era convocado justamente por não ter esse valor. E aí todos os ninjas, né, eram convocados e ele era segregado. E aí, cara, eu não consigo não parar para pensar no preconceito que a nossa sociedade vive, cara. A gente vê essa segregação, a gente vê essa falta de reconhecimento, mas não é no sentido pessoal, né? No sentido pessoa, eu me reconhecer, né? É no sentido amplo, né? É social. A pessoa não reconhece ela como um membro da sociedade. Isso é muito louco, né? A gente tinha até comentado isso no outro episódio, né? Sobre a questão da máscara, né? E da fantasia, do se ver através dessa tela, que é mais da rede social, né? É importante a gente entender o propósito das coisas e como a gente utiliza, né? A rede social foi criada para quê? Para dar possibilidade das pessoas se conectarem. Estreitar, né? Laços. Estreitar laços. E hoje, a gente usou de uma forma tão deturpada que você conhece superficialmente muita gente, mas não estreita laço com ninguém. E através de estar com a mente na rede, você não estreita laço com quem está próximo de você, né? Então, se foi criado como uma ferramenta para aumentar, hoje você só tem um aumento do número, você não tem um aumento da... É qualitativo, né? Isso, exatamente, né? E aí, você vê então, incluindo o que você falou, né? Sobre a discriminação, uma visão muito torta, tanto do Rock Lee quanto do Guy, que inclusive, apesar de estar... Guy, para quem não sabe, é o mestre do Rock Lee, né? No mundo ninja ele se divide em 3, e aí a cada 3 normalmente tem um sensei, né? Um professor que supervisiona, né? E orienta. O Guy Sensei, o Maito Guy, é o sensei do Rock Lee, do Neji e da Tenten, que é o trio, né? Desses ninjas. E ele também, até hoje, entre aspas, né, assim, até depois de adulto, depois de estar num nível de sensei, ainda vive também disputando com outro ninja, que é o Kakashi. Isso aí mesmo. E nessa questão da rede social, né, que deveria ser para fazer conexões,
na verdade, criou competições, né? As pessoas querem ter mais do que o outro e tudo mais, que também acontece ali no mundo ninja, né? Os times era para você otimizar, né, o sucesso da vila e tudo mais, só que a gente vê que, na verdade, os membros dos times competem entre si, né? Em quase todos, e no caso do Rock Lee, essa talvez seja a rivalidade mais forte que a gente vê, né? Ele com o colega de time dele, que ele é o incapaz, né? Que não consegue fazer as coisas, enquanto que o colega de time dele é o número 1 da classe, né? Do ano dele, é o gênio, é o rival a ser batido. Né? Então, ao invés deles somarem forças, né, para cooperarem um com o outro, eles entraram num ritmo de competição. Uhum. E aí, considerando essa competição e considerando o que o Luan falou sobre a segregação, né? Você vê o Rock Lee sendo apresentado no anime de uma forma muito sutil, inicialmente, né? Ele é um cara diferente. Você vê que a caracterização do personagem é bem diferente, como a gente já falou, da sobrancelha, da aparência. Né? Só que é proposital, exatamente. E como o Abel tá falando aí da questão da disputa, né? Do Rock Lee, que é o extremamente esforçado, mas a princípio sem valor, contra o gênio. Uma das primeiras aparições do Rock Lee, ele está desafiando o Sasuke Uchiha, que é um outro gênio, só que de outro time, né? E ele praticamente humilha o Sasuke, apresentando sua técnica corporal de luta, né? O Taijutsu, extremamente evoluído, né? E mais pra frente, no exame dos ninjas, né, de graduação, vamos dizer assim, ele mais uma vez demonstra contra um inimigo extremamente poderoso e perigoso. E doentio. E psicopata, o quanto ele era um mestre, essa é a expressão do professor dele, né? Uhum. Já que ele era incapaz em ninjutsu e em genjutsu, ele se tornou o especialista do mundo, né? O mais capaz do mundo em taijutsu, que é o que ele é capaz, né? E a gente vai aprofundar mais sobre isso nessa questão do o esforço dele. E é algo interessante que o autor, né, chamado Kishimoto, ele disse, né, em algumas entrevistas que o Rock Lee é um dos personagens preferidos dele porque ele representa a condição da fraqueza humana. E isso é algo que nós temos que captar, a essência da fraqueza humana. Você falou nisso agora, eu lembrei de um outro personagem que o autor também alega sobre ele, né, isso, que é o Usopp do anime One Piece, né? Então, futuramente, talvez a gente pode entrar nesse tema também sobre destacarem a humanidade do personagem pra gente conseguir se aproximar desse personagem e isso ser ou extremamente desvalorizado no anime, né, na obra, ou ser extremamente valorizado na obra, né? Essa relação com quanto mais fraco, quanto mais debilitado, mais destaque ele recebe, seja um destaque positivo, seja um destaque negativo. E aí isso me faz lembrar texto bíblico, cara. Olha aí, 2 Coríntios 12, né? Que diz assim, né? Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. E é muito, muito isso. E a gente vê esse texto bíblico, a história do Rock Lee inteira, né? Porque ele é sempre humilhado, ele é sempre considerado fraco, insultado, o mais necessitado. E aí a prova de que nessa fraqueza que ele é forte é essa luta que o Lucas citou, né? A luta contra o Gaara, que o Diego até comentou entre a gente aqui, né, numa conversa pessoal, ele levou um susto, que foi considerada a segunda, né? A segunda melhor luta de todos os tempos. De todos os tempos, segundo um fórum de anime. E realmente é, de fato, surpreendente você ver aquele personagem taxado como fraco, inútil, o pior de todos, nos surpreender ao derrotar um dos mais poderosos e um dos mais fortes. Inclusive, até hoje, na verdade, se você procurar, existe no mundo nerd, né? Praticamente virou um jargão, assim, de falar, hoje a coisa vai acontecer de verdade, hoje vai ficar muito bom. Então, uma expressão de intensidade
o nerd vai e fala, hoje vai ter Rock Lee contra Gaara ao som de Linkin Park. Esse é vídeo, clássico. Esse vídeo deve ter trilhões de visualizações. Esse é na clássico. internet. E pra quem não pegou a referência, basta ir ao YouTube e é muito fácil. Bota Rock Lee versus Gaara, Linkin Park. Não vai se arrepender. Vocês não vão se arrepender. Motivação total. Aí você pode falar assim, poxa, mas eu vi e não me surpreendi. Poxa, tu deve ter visto Demon Slayer, né? Lembra que o negócio foi mais de 10 anos atrás e aí você bota o peso de verdade. Se você não se surpreende com isso há 10 anos atrás ou mais... Mas o interessante, nós falamos dessa luta, né? Dessa questão, e agora a gente tem que se perguntar como ele conseguiu alcançar esse nível. Se ele tinha essa dificuldade, se ele tinha essa deficiência, porque no anime é posto como uma deficiência, como uma doença de um humano, né, de um ninja, não conseguir usar nem ninjutsu e nem genjutsu. Ele teve que se esforçar 10, 20, 30, 50, 1000 vezes mais do que qualquer outro personagem da sua escola, né, de outro aluno. E aí tem uma frase dele que ele diz que um fracassado, ele diz dele mesmo, ele se vê como um fracassado, diz que o fracassado pode superar o gênio. O gênio, no caso, é o amigo dele, da equipe dele. Um fracassado pode superar um gênio com trabalho, com esforço, com um esforço máximo, né? Se doando, né? E isso é muito latente na cultura oriental do fracassado, né? De quem é o fracassado, quem é o bem-sucedido. E nesse contexto todo vai se criando, né? O personagem. E, cara, se você ouvindo isso e você que não assistiu Naruto e não pegou as referências, convido você a assistir porque é legal, é interessante, você não vai se arrepender, é um bom entretenimento e com a nossa visão vai deixar de ser só entretenimento, vai ser algo edificante. Mas se você não conseguir captar, eu vou tentar traduzir para nós, né, para uma visão humana. Uma visão fora cultura, que também é cultura, né? Esporte também é cultura, eu também gosto de traçar assim. Tenta pensar num atleta paralímpico. As dificuldades que ele teve pela condição física dele, óbvio, né? Pela barreira que ele tem, mas tenta pensar num atleta paralímpico que muitas vezes tem o mesmo desempenho que um atleta comum, né? Que não tem nenhuma dificuldade física imposta a ele. E aí você vê a Paralimpíada, né, trazendo esse paralelo aí desse momento que a gente está vivendo, né, das Olimpíadas. Aí você vê todo o esforço sendo compensado por uma atividade, né, pelo um desempenho por vezes até maior do que uma pessoa sem deficiência nenhuma, né? Eu, por exemplo, se eu fosse correr com um atleta paralímpico, eu ia perder fácil. Fácil. Então, é mais ou menos essa visão do Rock Lee, né? O Rock Lee é muito taxado a essa forma, né? Trazendo a ideia para a nossa sociedade, né? Ele é taxado como um deficiente. Só que ele é um deficiente de alto desempenho, né? Ele é um atleta paralímpico, né? Gostei desse conceito. Deficiente de alto desempenho. Alto rendimento, sim, né? Exatamente. Sim. A gente tá falando do esforço dele, né? E aí, essa determinação dele de lutar para conseguir ser o mestre, né? Naquilo que ele consegue, é devido também a influência que ele tem do mestre dele, né? Acho que a gente já chegou a pincelar aqui, mas assim, o mestre dele também tem essa característica, não de não poder, acho que ele até pode, mas simplesmente de não costumar utilizar, né? Que é o Gai Sensei, né? E isso chamou atenção, né, no Gai. E o Gai estende a mão para ele, para ajudar, para guiá-lo, e é muito interessante perceber como o Rock ele trata o Gai não como um professor, não como alguém extremamente sábio, mas assim, eu vou me tornar aquilo, é aquilo que eu quero me tornar, né? Assim, ele olha com não é uma referência, nem sei se seria um alvo, mas é um padrão, assim, é isso daqui.
E qualquer coisa que Por isso esse que eles mestre... usam as mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo. Exatamente. E assim, ser um mestre é muito básico se a gente for olhar para a relação do Rock Lee, do Gai Sensei e tentar dar um nome, né? Chega a ser algo até mais do que paternal. E não só na visão do Rock Lee pro Gai, mas também do Gai pro Rock Lee. Tem uma situação que acontece no anime, né? Spoiler aí, que o Rock Lee praticamente fica paraplégico, né? O Luan falou da Paralimpíada, agora que eu pensei. Só que o Gai estava acompanhando o tempo inteiro e ele falou, não, vou deixar, tipo, vai acontecer, né? E aí, quando acontece, ele fala, poxa, tá bom, você foi além do seu limite, você não conseguiu, agora ninguém se mete não, agora eu vou cuidar dele, né? Então tem essa visão que chega a ser até paternal. E aí, olha que loucura, né? Se a gente tem essa visão do Gai estendendo a mão pro Rock Lee, que era aquele desprezado, a gente tem, voltando agora pro texto bíblico, né, pro Evangelho, um Jesus que estende a mão pra gente enquanto mortos. Que estão mortos. Assim, a expressão bíblica para nós, né, seres humanos, enquanto não participantes da comunhão com Deus, é morto. A gente está morto nos nossos pecados e delitos, né? E a gente está destituído da glória de Deus, a gente está afastado da glória de Deus. E morto não fala, morto não anda, a não ser que seja The Walking Dead, que a gente também pode fazer um episódio sobre isso. Sobre também os não mortos falar, que estão andando por aí. Eles não vão falar também, mas eles vão andar. Mas, e o Gai Sensei transforma o Rock Lee num mestre do Taijutsu. E a gente é habilitado a fazer muitas coisas e alcançar muitas coisas a partir também da mão estendida de Jesus. Que nem é uma mão estendida, é um puxar a gente, retirar do lamaçal de pecado, como o texto bíblico vai dizer, né? E colocar os nossos pés sobre uma rocha firme, né? Para que a gente consiga ficar sustentado. E aí aquela questão da analogia, né? Que as pessoas falam sobre isso. O que é o evangelho, né? Imagine um homem, não é como muitas pessoas pensam. Imagina um homem que esteja se afogando e aí Jesus joga uma boia. Não é nada disso. É como um homem que está no fundo do mar, desacordado, prestes a morrer, e ele é resgatado por Jesus. Então, assim, nós entendemos que Jesus, ele, né, nos salvou, né? Parte dele. Nós não temos parte nesse processo, né, de salvação. Mas, voltando a essa questão do Rock Lee, é muito interessante que chega a ser algo, uma idolatria, né? Para nós existe um outro nome, que se chama idolatria. Quando nós olhamos, não existe nenhum problema você ter um padrão a ser alcançado, um padrão a ser atingido, uma referência, mas quando você coloca aí aquilo, né, acima dos seus princípios, acima do reino, ele acaba se tornando pecado, né? Caindo no pecado da idolatria. E aí, os ídolos do Rock Lee, nós conseguimos identificar vários. Um deles é o sucesso. Porque se ele diz que ele é um fracassado por não conseguir fazer as outras coisas, quer dizer que ele sabe o que é o sucesso. O sucesso é você ser forte, você conseguir ter outras habilidades. E aí nós fazendo um paralelo com a nossa sociedade ela é muito assim, né? Calcada no sucesso. Calcada no sucesso. E o que é sucesso para a nossa sociedade? Ter dinheiro, status, fama, e isso está atrelado, assim, numa simbiose que onde você não consegue discernir aonde a rede social e essa idolatria, onde elas se separam. O fútil, né? A questão da futilidade, né? Sim, a questão da futilidade. Nesse caso, nem é muito, né, do Rock Lee. No caso do Rock Lee, não. Não é uma futilidade, mas na nossa sociedade... Trazendo para a nossa visão. Sim, porque a sociedade deixa de buscar o ser para ter, né? Você é bem-sucedido, você nunca é bem-sucedido se você é uma pessoa boa, se você pratica boas ações. Você se torna bem-sucedido quando você é rico, quando você tem muitas posses, né? E até tá trazendo um pouco da minha área, né? Eu sou formado em publicidade, né? É uma questão também de imagem, né? Você falou aí de idolatria e é interessante.
porque o Gai, né, o mestre, o discípulo, ele tem a mesma imagem, né, do mestre no anime. Se você assistir o anime, você vai chegar até engraçado. É filho dele? Não, não é, porque ele se coloca naquela posição de ter a mesma imagem. E aí a gente pode trazer também essa ideia, né, para o nosso contexto social, que a gente vê esses padrões de beleza, padrões de comportamento, e a rede social fomenta isso, né? Ela hiperboliza essa história, né? Eu devo ser daquele jeito porque a sociedade me impõe ser aquele jeito. O TikTok é um exemplo disso, bizarro, um exemplo bizarro. Assim. E assim, de novo, eu sou um defensor ferrenho da rede social, tá, galera? Só pra vocês entenderem. O problema é que a gente utiliza mal. A gente não sabe, às vezes a gente esqueceu o intuito da ferramenta, né? O Facebook, ele não foi criado pra gente fazer o que a gente faz com ele. Ele foi criado pra gente trocar ideia, pra gente estreitar relacionamentos. E a gente acaba afastando, porque eu crio uma imagem, as pessoas ou gostam ou desgostam, né? Aí as pessoas que gostam me seguem e fazem da minha imagem a imagem dela. E as pessoas que desgostam detonam a minha imagem e criam uma imagem para outras pessoas replicarem. E aí a gente vive nesse ciclo vicioso, né? Então é interessante também esse ponto de vista do Rock Lee. Você estava falando da relação de olhar para o outro, né, e querer aquilo, e como isso é prejudicial, né? Hoje, os grandes nomes das redes sociais são chamados de influenciadores. E assim, isso é uma expressão muito interessante, né? O que era um influenciador? O nome e o destaque... É o ditador, né? É quem dita. Olha que curioso, né? Talvez a gente utilize essa expressão como algo muito brutal, muito ruim, mas é quem dita a regra, quem dita a moda, quem dita o que ritmo. É interessante. O ritmo, aquilo que é legal, né? E hoje, só porque o Diego falou do TikTok, né? O Luan falou que não tem problema com rede social, eu acho que eu tenho. Se no Facebook, há muitos anos atrás, você tinha muita gente produzindo muita besteira, hoje no TikTok você tem muito pouca gente produzindo, e essa pouca produção tem muita besteira, e as muitas pessoas não produzem mais, elas só reproduzem, só copiam, né? Mas o que eu vejo, o problema é que as pessoas não percebem um valor, entendeu? Então assim, eu tava vendo um testemunho, no YouTube inclusive, de eu não sei se era um pastor ou um líder jovem, eu não peguei o nome dele, mas ele tava em um podcast, como a gente tava trocando ideia aqui, e ele tava falando, um dia uma garota foi lá na minha igreja e ela ficou sabendo do culto pelo Instagram. E aí eu perguntei pra ela, seja bem-vinda, você ficou sabendo do culto como? Eu vi um anúncio no Instagram. E aí, não, mas alguém te convidou? Não, eu só vi o anúncio no Instagram e quis vir. Aí, legal. Esse é o lado positivo da rede social, né? Aí, legal. Aí ficou lá e tal. Aí teve quem quer aceitar Jesus, e ela aceitou Jesus depois do culto e tal, falou comigo. E aí Aí o cara falou assim, aí eu fiquei imaginando o testemunho dessa jovem. Como é que você foi à igreja? Eu vi um stories no Instagram, e decidi comunhar. Legal. Sabe? Bem diferente, né? Você percebe que o problema não é a rede, o problema é como ela é utilizada? Sim. A deturpação. O problema é que o potencial que a rede tem é muito maior do que da forma como as pessoas usam. Eu falei que eu tenho problema brincando, né? Claro, até em outro episódio eu tinha falado isso. A questão aí é realmente não só o uso que a gente faz, né? Mas a motivação, né? Eu creio que tudo é motivação. E a gente vê isso aí bastante no Rock Lee, porque ele tinha uma motivação e quando a gente procura uma motivação, né, a gente procura um referencial. O referencial, como já foi dito aqui, era o sensei dele. E ele se viu sem alternativa, na verdade, né? Como sendo alguém sem talento, ele buscou como referencial, né, aquele que poderia de fato dar para ele a direção que ele nem sabia que poderia
conquistar. E aí a gente já consegue pegar aí um ponto também positivo, né? Positivo e negativo ao mesmo tempo. Depende de como você vai olhar, de quem é o seu referencial, né? Quem é o referencial daquela pessoa? Porque o referencial você vai acabar imitando cedo ou tarde, né? E se você for olhar pelo lado negativo, né? Como a gente tem comentado aqui, o referencial ele vai se tornar um ídolo. Mas você também pode pegar do lado positivo, que vai depender do seu referencial, na verdade, né? Se o seu referencial for Cristo, né? Se você for olhar a relação Gai e Li, né? Mestre e discípulo, como uma relação Cristo e o discípulo de Cristo, né? O cristão, aí casa perfeitinho, né? Verdade. A aparência não dá para ser a de Cristo, mas o jeito, o estilo, né? Ao ponto de você ser confundido com o filho dele, fica legalzinho. E acrescenta um outro detalhe também. Se vestir de Cristo. Se vestir de Cristo. E acrescenta um outro detalhe também, né? Cristo é o melhor referencial para se escolher, né? Porque nenhum referencial se sacrifica pela pessoa que está ali admirando, né? Só Cristo faz isso. A gente vê isso também na relação, é obra de fantasia, a gente vê isso na relação do Gai e do Li. Na cena que eles estavam comentando aqui antes, né? Quando o Li ele perde essa luta que você tem que assistir aí, tá no Linkin Park, ele fica impossibilitado de lutar e aí aparece lá depois alguém que pode curar ele. Só que a cirurgia é de risco. Aí o Gai vai e diz o seguinte, né? Ó, tamo junto nessa. Se você morrer, eu me mato também, se você morrer na cirurgia. Então, eles estariam juntos para provar, né, que realmente ele falava sério com o que eles estavam construindo ali na relação deles. Se ele morresse na cirurgia, o Gai, né, o sensei, que estava super saudável, super de boa ali, também se mataria. Então, a gente consegue entender aí a devoção, né, do Li pelo Gai. Essa questão vida, né, também a gente tem que lembrar assim, ele ia se matar, gente. A gente tá falando de um quesito oriental, eles têm muito essa cultura, vida, historicamente existiu os harakiri, né, que quando você não tinha honra, você tirava a própria vida. Então, assim, vamos tentar entender o contexto histórico também. Mas aí o Abel tava falando ali de referencial, só me veio um texto à cabeça, né, que é quando Paulo fala de ser de meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Perfeitamente. E isso é muito legal, cara. É muito essa relação de mestre e aluno. Porque a proposta de Paulo para aquelas pessoas era: você não consegue imitar Cristo? Me imite, porque eu sou imitador dele. Sabe? Eu sou seu mestre, não tem problema, eu me coloco nessa posição. Mas o meu referencial é Cristo. Então, você vai estar imitando a Cristo. Se você acha complicado isso, e eu acho que a gente tem um certo papel assim. A gente tem que se colocar como mestres. Aí eu não consigo não citar o discipulado, cara. É muito importante, eu acho muito legal e eu vejo esse paralelo muito, muito forte entre relação Gai e Rock Lee. É um discipulado aquilo, cara. É um discipulado. É você formar aquele caráter através de uma luz. E a luz, no caso da referência deles ali, é o taijutsu, né? É ser o mais forte naquilo. E a nossa luz é o evangelho. Então eu formo aquela pessoa, eu sou a referência daquela pessoa, eu sou porque eu tenho uma referência ainda maior. Então acho que é muito legal a gente entender essa questão do acompanhamento, né? Do discipulado. Uhum. Ele tomando cuidado aí com o custo desse discipulado. Exatamente. Né? Você tem que realmente ser aí alguém, vamos dizer assim, não é perfeito, mas exemplar. Exemplar, né? isso. Exemplar uma coisa, ser perfeito é outra. E é uma busca, né? E é uma Até busca. porque isso. se você está dizendo que está refletindo Cristo, né? Então você não pode refletir um Cristo desfigurado. Exatamente. E aí... Cristo deturpado. Né? Aí eu volto a dizer, Paulo tinha cacife para falar aquilo. Eu tenho sabe? as marcas de Cristo. As marcas, essa daí é a coisa. E ele podia bater no peito e falar, olha, gente, eu sou imitador de Cristo, então me sigam. E aí, talvez a gente não tenha isso, a gente não tenha esse cacife, né, para bancar, mas a gente
Deveria. A gente deveria, a gente não tem, mas a gente tem uma coisa que nos foi cedida através do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo dele. Então a gente tem a referência reside em nós. Isso que é o legal. Você falou isso agora e é bem o que eu tava pensando aqui, assim, se por um lado o Guy, ele fala pro Rock Lee, né, se você morrer, eu morro, Jesus fez perfeitamente o contrário, com o mesmo sentido, você tá morto e eu vou morrer para que você viva. E aí, 3 dias depois ele levanta de novo. Sensacional. Então, assim, se o Abel... É um quesito de vencer na morte, né? Exatamente, ele vence a morte. E se no início o Abel falou, galera, fica tranquilo que Jesus abre o portão da vida, ele abre o portão da vida, ele abre o portão da morte e ele... Vence. Depois de 3 dias ele vence a morte. E ele nos dá vida com esse processo concluído, né? Sim. E aí isso também traz, né, toda essa questão de discipulado, tudo que foi falado aqui, de como nós estamos e o que devemos fazer, né? E aí, quando a gente traça o paralelo com Rock Lee, nós vemos que ele se vê incapaz, ele se vê deficiente, mas ele não se conforma com aquela situação. A palavra de Deus diz pra gente não se conformar com a nossa situação, nem com a sociedade em que nós estamos inseridos, mas para que nós venhamos transformar a nossa mente, né, com o evangelho e influenciar a sociedade ao nosso redor. Então, nós temos que, como Rock Lee, ser inconformados com a nossa atual situação e sempre buscar se desenvolver. E aí, usar isso como propulsão. Você fala assim, cara, eu sou incapaz, eu não consigo, mas com o Espírito Santo, com Jesus, eu posso. E buscar o discipulado. Né? E aí, mais uma história, né? É se reconhecer incapaz, mas não no quesito de psicólogo aqui do lado pode falar, no quesito de abaixar a autoestima, né? Sim. É de você se reconhecer incapaz sem ter o auxílio de Cristo, né? Sem ter essa base, sem ter essa rocha. Porque sem essa rocha você de fato é incapaz. Agora, se você se colocar numa posição de que Cristo está ao seu lado, você se torna capaz. A gente está falando, claro, que para um público que pode ser cristão ou não, né? Mas entendam, pessoal, como a gente já falou em outros episódios também, né? A gente sempre vai estar fazendo referências com a Bíblia e com essas obras, né? Entendam que a gente está falando com o prisma da Bíblia, né? Então, assim, com a nossa cosmovisão. Isso, com a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo que parte do que a gente considera como nossa regra de fé e prática, né? Mas entendam, assim, quando a gente diz que ele se reconhece como pior e etc., e a gente traz isso pra gente, que a gente precisa reconhecer a nossa falta de capacidade, etc. Retendo sempre o que é bom, né? Isso, mas também, assim, não é só se perceber como incapaz, né? É se perceber incapaz diante daquilo que não paralisar com a nossa capacidade. Isso, diante daquilo que ele tem como objetivo, mas que ele pode olhar para os lados e perceber o auxílio, né? No caminho dele, assim, um suporte. Não é simplesmente se deprimir com um eu não consigo. Eu não consigo é o meu ponto de início, é o meu reconhecimento. O que eu vou fazer com isso agora? Não pode ser um ponto final. Poxa, eu não consigo. Travei. Isso. É aquela historinha que todo mundo já passou por isso, né? Principalmente nós nerds que já jogamos muito videogame. A gente não consegue passar daquela fase do Super Mario e vem pro irmão, me ajuda? Passa aqui. Eu já fiz isso já. É mais ou menos isso, sabe? De você não travar. Tem as pessoas para dar o suporte para você passar de fase, né? Para você e melhor, não só pessoas que Deus coloca ao seu lado, Ele mesmo se propõe a te ajudar a passar de fase. O legal do Rock Lee é que ele tem uma mensagem toda motivacional, né? E aí a mensagem motivacional é que nós somos incapazes. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes de muitas formas, em muitos aspectos, mas ele não desiste de buscar o alvo dele, ele não desiste de seguir em frente. E aí aquele negócio, né, que o nosso alvo é quem? É Cristo, nós temos que seguir, continuar, prosseguimos, né, conhecemos e prossigamos em conhecer, né,
Cristo, né? Nós temos que continuar buscando, nos desenvolver na caminhada, apesar da dificuldade. E com isso tudo, ele aprende, né? Ele aprende que ele é amado, porque o Rock Lee ele achava que ele não era amado por causa da sua deficiência. Ele achava que muitas vezes as pessoas achavam que ele era uma chacota no meio da sua escola, da academia de ninjas, mas com o passar do tempo ele percebe que ele é amado pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer, né? Inclusive, talvez, acho que cabe a reflexão para você, né? Talvez você se veja assim nessa situação, e é muito interessante perceber com o passar do anime que o pessoal que humilhava o Rock Lee, tirando o Neji, né, que é o do grupo dele, todos eles eram como é que se fala? Eu só penso agora na linguagem de RPG, que é o NPC, como é que é mesmo? Em outra... Coadjuvante, não? Coadjuvante. Assim... Figurante, isso. Todos eram figurantes. As pessoas importantes da vida dele ou serviam para ele se inspirar a enfrentar e ir mais longe, ou a simplesmente ir mais longe para protegê-las, né? E como o Diego estava falando do referencial e tal, a partir dessa doação do Guy, né? Do sensei dele, para ele, isso fica muito mais claro ainda que ele é amado, e o Guy exerceu essa influência na vida dele, né? E aí a gente também tem Jesus, que enquanto influenciador principal das nossas vidas, ele vai dizer assim, cara, você acha que fracasso é você não ter dinheiro? Você acha que fracasso é você, sei lá, não ter emprego ou simplesmente não ser feliz? O Evangelho vem trazer que o fracasso é você viver uma vida egocêntrica, sem pensar ou servir ao próximo. E uma total redefinição do Exatamente. significado, né? E aí o texto vai dizer, né? Quando eu sou fraco, então eu que sou forte. Olha que legal. O texto bíblico, né? Que é a referência que eu tô falando. Ele vai te dar um panorama extremamente profundo sobre o que é o sucesso no reino, né? O que é o sucesso para Deus. E como a gente pode se aproximar disso à medida que a gente se aproxima de Jesus, né? Ele vai ser o nosso grande influenciador para a gente medir. Eu não posso me iludir com as minhas próprias forças dentro daquilo que eu quero alcançar. Eu preciso olhar para a referência que é a referência de Jesus e buscar o que ele diz para mim que é o sucesso, né? Que geralmente vai ser entregar a sua vida em prol do outro, né? Não deliberadamente, mas entendendo que aquilo é para servir ao reino, e às vezes entregar a vida vai ser doar seu tempo para orar por uma pessoa, para compartilhar a sua fraqueza, né? As pequenas lutas, né? Com a experiência, com a maturidade do Rock Lee, ele se desenvolve, ele começa a enxergar as circunstâncias que ele está inserido de uma outra forma, de uma outra perspectiva. E ele consegue, né, enxergar que o verdadeiro sucesso, a verdadeira vitória, não é quando derrotamos alguém mais forte do que a gente, mas sim quando protegemos alguém que amamos. Essa frase é do pai do mestre dele. É o pai, né? Essa frase é do pai do Gai Sensei. E ela faz todo sentido nesse contexto, porque ele buscava poder somente para ser reconhecido. Mas quando ele aprende, ele vive, ele ganha experiência, maturidade, ele entende que a verdadeira força, a verdadeira vitória não é derrotar o oponente mais forte, mas sim proteger aquele a quem ele ama, né? Proteger a quem nós amamos. Então, assim, isso é muito interessante no Rock Lee. Eu acredito que a mensagem principal foi passada com tudo que foi dito, com tudo que foi falado aqui, e nós podemos aprender que nós devemos buscar, né? Isso. E também futuramente falar mais, né, sobre isso. Falar mais sobre o Rock Lee, porque o que a gente falou sobre ele como a gente falou... É um dos pontos que podemos desenvolver. Como a gente falou no episódio do Homem-Aranha, né? É um fragmento do que ele nos oferece de reflexão, né? É muito, muito legal a gente trocar essa ideia e perceber que a gente consegue tirar
da nossa cultura, reflexões que nos acolhem, né? Que Jesus nos acolhe, é muito bom. Penso que em Jesus, o Li, né, como nós conhecemos, né, falamos só Li, ele seria liberto dessa sensação de medo, de fracasso, porque ele faria parte de uma nova criação. E nessa nova criação não haveria nem medo, nem lágrima, nem derrota, nem fracasso, nem ninguém para ele ter que buscar o reconhecimento, porque ele já seria reconhecido como aquilo que ele é, né? Então é muito interessante nós sempre traçarmos esse paralelo. Mas acredito que nós podemos, então, encerrar, caminhar para a conclusão, dizer que foi muito bom conversar sobre esse personagem e que nós já podemos vislumbrar já o próximo episódio, né? O nosso episódio será sobre o bruxo mais legal da cultura pop. Também conhecido como Ronaldinho Gaúcho. Acertou! Será que é sobre Ronaldinho Gaúcho? Não, acertou, miserável. Geralt, do The Witcher. Oh, coisa... Afluência, né? Caraca, ou, em português, Geraldo o Bruxão. Também conhecido. Você que tá fora do Brasil e tá ouvindo a gente, você pode estar pensando assim, caramba, mas eles vão falar de bruxaria? Eles vão falar de coisa de Satanás? Talvez sim, talvez não sei. O diabo tá na Bíblia, né, gente? Lembrem disso. Mas não se confundam, não tirem conclusões precipitadas, só ouçam. E lembrem também, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Esse é o melhor conselho que nós podemos dizer para vocês. Ao final de cada episódio, não esqueçam, leiam a Bíblia. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu. Até mais, pessoal. Sayonara. Pessoal, não deixem de seguir a gente no perfil do Instagram podcast.pdc, ok? Sejam bem-vindos, @podcast.pdc.